Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Ora viva! Hoje quero começar por lembrar que este podcast é um podcast médico e, como tal, os conteúdos aqui abordados destinam-se ao debate científico e médico entre colegas, no fundo, entre pares. Os conteúdos partilhados neste podcast não deverão nunca servir para a tomada de decisão individual. Para as decisões individuais sobre a saúde de cada pessoa, recomendo vivamente que a pessoa dialogue com o seu médico ou médica e quero ainda salientar que os conteúdos que aqui partilhamos nos diferentes episódios têm uma circunstância temporal própria. A evidência científica e o conhecimento médico é uma realidade em constante mutação e aquilo que hoje parece ser o mais recomendado pode, passadas algumas semanas, já estar ultrapassado ou desatualizado. É o que acontece, por exemplo, com alguns conteúdos que partilhamos em alguns dos episódios no início da pandemia Covid-19 e que, entretanto, já foram ultrapassados por novos conhecimentos fruto de resultados de investigação mais recente. Esta é a realidade da ciência, é algo em constante mutação e é mesmo assim. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Como muitos de vós sabereis, no primeiro semestre deste ano realizamos no Dr. Share um ciclo de 3 webinars sobre a abordagem e tratamento da obesidade. No episódio de hoje vamos então fazer, em cerca de 10 minutos, uma breve revisão do essencial do tratamento farmacológico da obesidade. Num desses webinars tivemos connosco a doutora Selma Souto, nossa colega de endocrinologia, que nos falou sobre 3 terapêuticas que estão aprovadas em Portugal para o tratamento da obesidade: o Orlistat, o liraglutido e a associação bupropiona-naltrexona de libertação prolongada. Começando pelo Orlistat, vamos então ouvir a doutora Selma Souto falar-nos sobre o seu mecanismo de ação e outros aspectos relevantes deste tratamento. Em relação ao Orlistat, é um inibidor reversível das lipases gástrica e pancreática. Isto faz com que haja uma inibição da gordura alimentar em cerca de 30%. Em termos práticos, portanto, o Orlistat encontra-se disponível em cápsulas de 120 mg sob prescrição médica e de 60 mg venda livre. A dose recomendada é de 120 mg tomada imediatamente antes, durante ou até 1 hora após cada refeição principal, associada a uma dieta moderadamente hipocalórica, e se for omitida uma refeição ou se esta refeição não contiver gordura, a toma do Orlistat também deve ser omitida. Os principais efeitos adversos do Orlistat são fundamentalmente efeitos gastrointestinais, como corrimento anal oleoso, flatulência, quadros de dor abdominal, de incontinência fecal, de urgência intestinal, de náuseas, dor retal. Portanto, são fundamentalmente efeitos gastrointestinais. Não está recomendada na amamentação, está contraindicada na gravidez, nos quadros de síndrome de malabsorção crónica, litíase renal por oxalatos, situações de colestase e hipersensibilidade conhecida ao Orlistat. E não há estudos em doentes com insuficiência renal e hepática e também, portanto, na população idosa. É importante, em relação ao Orlistat, terem atenção que existem algumas interações medicamentosas e que pode haver, quando se toma o Orlistat, uma diminuição da absorção de algumas classes e de alguns fármacos, nomeadamente da amiodarona, da propafenona, de antirretrovíricos, de anticonvulsivantes também, portanto pode haver uma redução da absorção, de levotiroxina, de ciclosporina e também de vitaminas lipossolúveis. E é necessário fazer, portanto, a administração de um suplemento vitamínico ou é aconselhável pelo menos, quando se faz a administração de Orlistat.
Ficamos então com o essencial sobre o orlistato. Passemos agora aos aspectos fundamentais sobre o liraglutido. Relativamente então ao liraglutido, como sabem, é um anal do GLP-1 que atua então, portanto, a nível dos núcleos arqueados no hipotálamo, nos neurónios da própria melanocortina, aumentando a saciedade, e a nível dos neurónios do neuropeptídeo Y e proteína A glúten, levando então, portanto, a uma redução da fome, e com isto, portanto, levam então a uma redução do apetite. Em termos práticos, então, quais são os efeitos secundários com o liraglutido? São, então, efeitos gastrointestinais, portanto, náuseas, vômitos, diarreia ou obstipação, portanto, são os mais frequentes. Está contraindicado nas situações de insuficiência renal grave ou insuficiência hepática e também, portanto, na gravidez e amamentação. E também em doentes com doença inflamatória intestinal e também situações de gastroparésia. Portanto, também é importante referir que doentes com gastroparésia também têm uma experiência clínica limitada e não se recomenda a utilização nestas situações. A respeito da adaptação dos pacientes aos efeitos gastrointestinais que por vezes surgem com o liraglutido, pedimos à doutora Selma que nos falasse sobre a melhor estratégia para gerir esta adaptação. Os efeitos com a utilização dos análogos GLP-1, portanto neste caso então com o liraglutido, podem surgir de facto náuseas e vômitos e uma sensação de infartamento pós-prandial. Habitualmente estes efeitos são transitórios e se a titulação da dose for feita como recomendada, habitualmente são bem tolerados. Ainda assim, se à medida que nós vamos aumentando a dose, o doente não estiver a tolerar, nós podemos prolongar a dose anterior, portanto, e fazer uma titulação da dose mais lenta para o doente tolerar melhor os efeitos gastrointestinais, mas são transitórios, portanto, com a manutenção da terapêutica. Ainda sobre o liraglutido, a doutora Selma também nos falou sobre o dispositivo, o modo de administração e a respectiva posologia. Encontra-se disponível então para a administração diária por via subcutânea, é administrada a qualquer altura do dia, independentemente das refeições, pode ser administrada então, portanto, no abdômen, na coxa ou no braço, e o local e a hora da administração podem ser alterados, mas preferencialmente injetar mais ou menos sensivelmente à mesma hora do dia. Se por acaso o doente omitir alguma toma por esquecimento, até 12 horas após a hora habitual, o doente deve tomar o mais rapidamente possível. Se faltarem menos de 12 horas, então não deve tomar essa dose e retoma, portanto, o regime no dia seguinte. Relativamente então à posologia, como dizia há pouco, portanto deve ser feita uma titulação progressiva da dose, começa-se com a dose 0,6 mg uma vez por dia. Depois, portanto, na semana seguinte passa-se para 1,2 mg uma vez por dia, na terceira semana 1,8, na quarta semana 2,4 e na quinta semana e seguintes 3,0 uma vez por dia. Como dizia há pouco, se o doente tiver efeitos gastrointestinais que não tolera, portanto náuseas não toleráveis, então pode aumentar a dose só depois de ter tolerado a dose que se encontra a fazer. Finalmente, a doutora Selma falou-nos sobre a associação bupropiona-naltrexona de libertação prolongada. Relativamente então à associação de bupropiona-naltrexona de libertação prolongada, portanto é, como sabemos, uma combinação de dois fármacos, o bupropion, portanto um fármaco já utilizado
há mais de 20 anos, aprovado como antidepressivo, é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina e da dopamina e da noradrenalina, utilizado então, portanto, como antidepressivo e na desabituação tabágica, e relativamente à naltrexona, também, portanto, já utilizado também há mais de 20 anos, como antagonista opioide. A utilização destes dois fármacos em simultâneo, portanto, tem resultados a nível da perda de peso, porque eles atuam a nível dos neurónios da própria melanocortina, portanto, a nível hipotalâmico, levanta então, portanto, a uma redução do apetite e uma redução do peso corporal, e por outro lado atuam também no centro de recompensa mesolímbico e vão regular as sensações do prazer associadas à ingestão dos alimentos, portanto, e permite algum controlo do prazer associado à ingestão de alimentos. Relativamente então à questão prática do início do tratamento e como titular a dose, portanto a dose é titulada ao longo de 4 semanas, portanto na primeira semana começa-se com um comprimido de manhã, na segunda semana faz-se um comprimido de manhã e um comprimido à noite, portanto diariamente, na terceira semana 2 comprimidos de manhã e um comprimido à noite, na quarta semana e seguintes 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à noite. A dose diária recomendada, então, portanto, a dose máxima é dos 2 comprimidos, em 2 tomas por dia, prefazendo então 32 mg de naltrexona e 360 de bupropion. À semelhança do que se faz com liraglutido, se os doentes tiverem efeitos secundários gastrointestinais como náuseas ou vômitos não toleráveis, só devemos aumentar, ou seja, passar para a dose da semana seguinte, depois dessa dose, portanto, ser bem tolerada. O que às vezes acontece quando se passa da segunda para a terceira semana ou da terceira para a quarta semana. Portanto, a minha experiência em termos práticos é isso que eu vejo. Ainda sobre esta associação, a doutora Selma também nos falou sobre os efeitos adversos deste tratamento, sobre as suas contraindicações e também sobre a respectiva posologia. Relativamente aos efeitos secundários principais, são então efeitos gastrointestinais como náuseas, vômitos e obstipação. Há doentes também, portanto, que se queixam de cefaleias e insónias. Geralmente estes efeitos são transitórios e também tendem a resolver-se rapidamente nas primeiras semanas de tratamento. Relativamente às contraindicações, aqui temos que ter então, portanto, muita atenção. Doentes com hipertensão não controlada, mas se a tensão arterial estiver controlada, que foi uma questão que fizeram há pouco, não há contraindicação. Se houver história de distúrbio convulsivo, convulsões, tumores do sistema nervoso central, se houver um diagnóstico anterior ou atual de bulimia ou anorexia nervosa, dependência de opiáceos crónicos ou agonistas opiáceos, se o doente estiver em tratamento de síndrome da abstinência aguda do álcool, benzodiazepinas ou opiáceos, se estiver já medicado com naltrexona ou bupropion, se tiver história de doença bipolar, se fizer tratamento com antidepressivos do grupo dos inibidores da monoaminoxidase nos últimos 14 dias, mas também pode suspender e passado 14 dias, portanto, iniciar, ou em situações de insuficiência renal ou hepática terminal. E pode ser necessário, então, nestas situações, fazer ajuste de dose nestas populações especiais. Portanto, relativamente à insuficiência renal, está contraindicado na insuficiência renal. Na moderada à grave, pode-se fazer 2 comprimidos por dia. Na ligeira, não é necessário ajuste. Relativamente à insuficiência hepática, está contraindicada na grave, não está recomendada na moderada, e na ligeira deve-se fazer, então, portanto, 2 comprimidos. E cá está. Em breves minutos, neste episódio do nosso podcast, efetuamos uma revisão sobre o essencial das 3 terapêuticas aprovadas em Portugal para o tratamento da obesidade. Espero que vos tenha sido útil e, junto com este episódio, irei partilhar o link de acesso ao vídeo deste webinar, onde podereis visualizar na íntegra toda a apresentação da doutora Selma. Para terminar, quero chamar a vossa atenção para 2 ou 3 conteúdos que partilhamos recentemente no portal MG Familiar. Primeiro, por estes dias temos em destaque na nossa homepage um vídeo muito interessante que nos ajuda a perceber o essencial sobre os diferentes tipos de vacinas que estão a ser desenvolvidas
para prevenir a doença Covid-19. Garanto-vos que vale a pena ver este vídeo. Segundo, na nossa secção Para Além da Medicina, partilhamos recentemente um pequeno artigo sobre o documentário The Social Dilemma. Vale muito a pena ver este documentário pela reflexão que nos proporciona, pela realidade que é posta a descoberto. No fundo, depois de o ver, talvez nos ocorra mais vezes algo do género. Será que somos uma simples marioneta ou somos um ser pensante? Vale mesmo a pena ver este documentário. Terceiro, temos um novo Programa Nacional de Vacinação e realmente também já o partilhamos no portal MG Familiar e está ao vosso dispor. E por hoje é tudo. Fiquem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!